Veja o amor do Pai, mistério que não posso entender. Quão grande é o seu amor e o quanto nos deseja. As coisas deste mundo não são nada diante dele. Pai infalível, o que se compara a ti? Veja o Filho de Deus, leão e o Cordeiro dado a nós. O Verbo se encarnou, Salvador da minha alma. Sofreu por tanto amar a humanidade, e em seu sangue a salvação. Jesus Messias, o justo se entregou. Não foi o fim, ele ressuscitou. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande, que grande amor. Veja comigo está o Espírito queimando em meu ser, amigo e protetor que me leva à verdade. Traz luz ao meu perdido coração, até meu tempo aqui final. Oh, Santo Espírito, teu reino quer
Graça e paz, irmãos. Mais uma oportunidade de estarmos juntos. Ficamos felizes e gratos ao Senhor por nos conceder esse privilégio. Estamos através da internet, através aqui da tecnologia, mas também sempre reafirmando que estamos no mesmo espírito e na mesma fé. Amém? Estamos iniciando mais um momento de adoração, de celebração, e queremos orar, desde já, agradecendo ao Senhor, mas pedindo também que o Senhor esteja ministrando a sua vida, ao seu coração, tomando os seus pedidos e respondendo segundo o seu poder, segundo a sua eficácia para com a sua vida. Amém? Queremos orar por cada irmão aqui da nossa congregação, Igreja Nazareno, em Jardim Aurélia, e também orar por todos aqueles que estão tendo essa oportunidade de nos ouvir ou nos assistir, que Deus também esteja ministrando a sua vida, o seu coração, tomando ali na sua salva os seus pedidos, as suas orações e operando o Senhor, porque como afirma a palavra, operando o Senhor, ninguém pode impedir. Amém? Vamos fazer uma leitura, Salmo 67, que é um salmo que nos convida a adorar ao Senhor e também nos alegrarmos no Senhor. Amém? Diz assim a palavra, Salmo 67. Que Deus tenha compaixão de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra os teus caminhos e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e regozijem-se as nações, pois julga os povos com equidade e governa as nações sobre a terra. Louvem-te, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos. Então a terra dará o seu fruto. E Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Abençoe-nos, ó Deus, e todas as extremidades da terra o temerão. Amém? Oremos então. Senhor Jesus, queremos agradecer esta oportunidade de estarmos nos comunicando com os nossos irmãos e com todos esses ouvintes que têm a oportunidade também de se conectar, ó Deus, conosco aqui através da tecnologia, mas queremos pedir, ó Senhor, que o Teu Espírito esteja ministrando a vida, ao coração de cada um de nós, Pai, para que essa conexão não seja apenas uma conexão tecnológica, mas seja também uma conexão com o Teu Espírito, Senhor, e o Senhor possa ministrar a cada vida, a cada coração, seja através do louvor, através, ó Pai, da ministração da Tua palavra, ou também, ó Deus, através agora desta oração, Senhor, o qual nós queremos, ó Deus, chegar ao Seu trono de graça e buscar, ó Deus, o socorro, a ajuda, como o Senhor mesmo tem nos chamado a lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque segundo a Sua palavra, o Senhor tem cuidado de nós e tem cuidado de cada um de nós. Pai, apresento agora as nossas vidas, a vida dos irmãos, a vida de cada ouvinte, que o Senhor, ó Deus, esteja ministrando. Se há alguns que precisam de paz, que o Senhor esteja orientando, trazendo perdão, trazendo, ó Deus, graça em perdoar, trazendo orientação, direção e, acima de tudo, a Tua paz. Pai, ó Deus, ministra também, Senhor, aqueles que estão aflitos, que estão necessitados, seja de bens materiais, seja, ó Deus, de um trabalho, de um emprego, qualquer coisa nesta área física, Senhor, material, que o Senhor, na Sua graça, no Seu poder, esteja, ó Deus, atendendo esse pedido, Senhor. Seja, ó Deus, da criança mais nova, seja, Senhor, do idoso, ó Deus, com maior anos de idade, que o Senhor esteja tomando a cada um deles são importantíssimos aos Teus olhos, ó Pai, e a Tua palavra nos ensina que o Senhor se agrada em nos abençoar. Senhor, toma agora esses pedidos, responde, orienta, dirige, segundo a Tua graça, o Teu poder e a Tua muita misericórdia. Pai, Senhor, não podemos deixar de orar especialmente por aqueles que estão enfermos. Senhor,
seja um irmão nosso, um familiar, um ouvinte, um parente, um amigo deste ouvinte, que agora está levando ao Senhor, ó Deus, esse pedido, apresentando esta pessoa ao Senhor, clamando agora ao Senhor uma visitação do Teu Espírito, ó Deus, da manifestação da Tua graça sobre esta pessoa. Pai, ó Deus, seja uma simples enfermidade, ou seja, ó Deus, uma doença grave, ó Deus, como um câncer, como a Covid, que tem afetado, ó Deus, gravemente algumas pessoas. Senhor, no seu poder, na sua muita misericórdia, visita agora, Senhor, esta vida. Nós a abençoamos com toda sorte de bênção em Cristo Jesus. Pai, agradecemos, Senhor, ó Deus, porque na cruz do Calvário o Senhor pagou todos os nossos pecados. Não só pagou, mas diz a Tua palavra que o Senhor nos resgatou novamente para Ti. E o Senhor tem, então, toda a autoridade nos céus e na terra, toda a autoridade sobre a nossa alma, sobre o nosso espírito e também sobre o nosso corpo. Pai, por isso, nesse poder, nessa autoridade, visita agora. Toma este pedido, Senhor, específico desse irmão, deste ouvinte, e visita esta pessoa com o seu poder, restaurando, curando, levantando esse teu servo, essa tua serva, esta pessoa, para a honra e glória do Teu santo nome. Pai, nós queremos pedir a Tua bênção também sobre esse momento, Senhor, de meditação, de louvor, de adoração, de culto ao Senhor. Que seja um momento onde a nossa alma, nosso espírito encontre, ó Deus, paz, direção, encontre, ó Deus, serenidade, se alegre no Senhor, se renove, se fortaleça no Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós oramos agradecidos, Senhor. Amém? Graças a Deus, meu irmão, minha irmã, nós vamos adorar ao Senhor com alguns cânticos. Em seguida, voltamos para meditar na palavra do Senhor. Amém? Até já, então. Só para Ti, estou decidido
Não há nada que eu possa desejar mais.
vencedores. Aleluia, 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 aleluia. Levanta a tua mão para o céu. Teu fluir é melhor do que tudo que eu conheço. Tua presença é maior do que tudo que eu anseio. Tudo que posso é render-me a ti e dizer que eu te amo, meu Jesus. Tudo que posso é render-me a ti e dizer que eu te amo, meu Jesus.
Graça e paz, irmãos, mais uma vez, voltamos então para a nossa meditação na palavra e desde já quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, vamos fazer uma leitura do verso 12 ao 24. É um texto simples, mas é um texto bem profundo também. Alguns até dizem que nesses 10, 12 versículos, Paulo, com a inspiração do Espírito Santo, conseguiu pôr aqui um breve resumo da palavra de Deus, um breve resumo de alguns dos principais princípios do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, ele é um texto onde podemos extrair vários princípios para as nossas vidas. Para hoje, eu coloquei o título, meditando aqui na palavra, o título de Permitindo o Fluir de Deus através da nossa vida. Todos nós somos amados, e se eu e você entregamos nossa vida ao Senhor Jesus, somos também seus servos, somos filhos de Deus, somos instrumentos do Senhor. Como disse o Senhor a Abraão, sê tu uma bênção, devemos ser uma bênção. Como o Senhor nos instruiu, somos o sal da terra, somos a luz desse mundo. Então, devemos cada vez mais permitir que esta luz brilhe da melhor maneira possível. Quando olhamos para nós, vemos nossas limitações, nossas dificuldades, nossas circunstâncias adversas, mas se focarmos no Senhor, conseguirmos descansar no Senhor, entregar e buscar ao Senhor, seja em que circunstância for, Ele pode usar, seja nas melhores ou nas mais adversas, para que continuamos sendo a luz do mundo. E isso é importante, porque o mundo necessita. E se podemos fazer algo para que algumas pessoas, ou muitas pessoas, possam ver a luz de Jesus, possam ver a graça de Deus, devemos, como nos instrui o Evangelho, olhar às vezes primeiro para nós mesmos, não no sentido egoísta, mas no sentido de nos limpar, pedir que o Espírito Santo esteja nos limpando, nos purificando, trabalhando na nossa vida, para que mesmo em meio a estas limitações e dificuldades que temos, continuemos e possamos ser esta luz. Estamos um pouquinho nele. Diz assim, Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, está lá no capítulo 5, verso 12 em diante. Agora vos rogamos, irmãos, que tenhais consideração pelos que trabalham entre vós e os que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. Tratai-os com grande estima e amor por causa da obra, tende paz entre vós. Exortamo-vos também, irmãos, que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Vede que ninguém retribua outro mal por mal, mas segui sempre o bem, uns para com os outros e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito, não desprezei as profecias. Examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda espécie do mal. E o mesmo Deus de paz vos santifique completamente, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Amém? Graças a Deus. Irmãos, se você notou, acompanhou conosco a leitura, verso 23, Paulo está dizendo assim que o Deus da paz, o nosso Deus,
ele pode e quer nos santificar. A palavra santificar não quer dizer simplesmente tornar um santo, mas ela quer dizer, no sentido bíblico, que vai nos limpar, vai nos curar muitas vezes de coisas que estão impedindo que a nossa vida possa fluir e frutificar da melhor maneira possível. Esse texto ele fala que Deus, então, há de nos santificar no espírito, na alma e no corpo. É consenso na humanidade que se nós estivermos bem de saúde, nossa cabeça ou nossa alma, funciona melhor. Se a nossa alma estiver bem, nosso corpo também recebe os benefícios disto. Ou se estivermos mal também, recebe os malefícios dos nossos pensamentos, da nossa psique, em todas as áreas. Então, há um consenso e nós, com certeza, nós acrescentamos aqui também a importância do Espírito, nosso elo com a dimensão espiritual, nosso elo que pode ser, estar religado a Deus. A própria palavra religião, ela quer dizer religar. E se formos, vamos dizer assim, para a raiz da palavra religião, não no sentido linguístico, mas no sentido prático, a verdadeira religião é o Senhor Jesus. Tiago dá até uma definição de religião no sentido de rituais, que ele diz que a verdadeira religião é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e se abster de toda espécie do mal, no sentido prático. Mas no sentido de religar-nos a Deus, a palavra de Deus, a Bíblia, ela nos mostra que Jesus é esta religação, ele é o caminho, a verdade e a vida. E ele também quer nos ajudar a sermos esse instrumento dele. Então, se nós também estivermos bem no nosso espírito, o nosso corpo, a nossa mente também vai absorver os benefícios dessa paz interior. Cremos até que uma boa vida, vamos dizer, uma vida satisfatória, é uma vida que tem um equilíbrio entre a paz de Deus, ou seja, a paz no nosso espírito, a paz na nossa alma e a paz no nosso corpo, ou seja, com as circunstâncias do nosso corpo com saúde e mesmo às vezes não plenamente saúde, mas que em muitas vezes essa capacitação do nosso espírito, ela ajuda a superar as dificuldades, sejam físicas, sejam às vezes até da nossa mente, e prosseguirmos e mesmo assim ser uma bênção aonde o Senhor quer nos usar. Amém? Então, primeiramente, eu relacionei aqui 4 coisas que podem nos impedir, então, desse fluir do Senhor através da nossa vida. Do verso 12 até o verso 14, onde Paulo dá algumas orientações, o respeito, a honra aos que trabalham no Senhor, por causa do amor, por causa da obra. Ele também nos exorta a estarmos cuidando um dos outros, admoestando os insubmissos, consolando os desanimados, ajudando, sustentando os fracos e tendo paciência para com todos, e assim também como todos devem ter paciência para conosco nas nossas vidas. Hoje, às vezes temos paciência com um, amanhã o outro tem paciência conosco. Hoje estamos sustentando alguém, amanhã alguém nos ajuda a nos sermos sustentados. Hoje estamos, às vezes, procurando admoestar algum que está desanimado, e outras vezes somos também ajudados por outros que nos animam também no Senhor. Então, é um círculo
vicioso no bom sentido, de uns colaborando com os outros. E do verso 14, ele coloca então alguns princípios que podem nos ajudar se nós atentarmos para a palavra do Senhor. Verso 15, ele diz assim: vede que ninguém retribua outro mal por mal, mas segui sempre o bem uns para com os outros e para com todos. Então, uma das primeiras coisas, dentro dessas 4 que vamos falar hoje, que nos impede, que nos limitam, que obscurecem a nossa luz do Senhor na nossa vida, é quando nós permitimos que o ódio, ou algum subproduto do ódio, né, o ressentimento, a amargura, possa se alojar na nossa mente, no nosso coração. E isso acaba obscurecendo a luz do Senhor na nossa vida. O ódio, o espírito de vingança que ele traz, ele cega a nossa mente. Ele não só, ele tira a nossa inclinação para as coisas de Deus, mas inclina-nos ao mal. Então, precisamos, não vou dizer diariamente, mas talvez quase que diariamente, de vez em sempre, precisamos sondar o nosso coração. Fazer como o salmista diz: sonda, ó Deus, o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau, Senhor. Várias vezes nós podemos abrigar sentimentos ruins. Somos humanos, temos os nossos condicionamentos psíquicos, emocionais, e às vezes uma palavra que alguém diz, algo que alguém fez, e pode às vezes não ter feito por mal, algumas vezes alguns acontecimentos em que nós nem participamos e porque não fomos convidados ficamos tristes, ficamos nos sentindo desprezados, inferiorizados, e muitas vezes isso nos leva a ficar com raiva e permitir que isso gere um ressentimento, um ódio, às vezes, no nosso coração. Quando eu falo ódio, não estou dizendo o ódio na sua plenitude, você ter o desejo de matar uma pessoa, né? Ainda que isso também seja uma possibilidade de Deus nos curar disso, mas às vezes aquele ressentimento, aquela amargura contra aquela pessoa é um subproduto desse ódio, é um subproduto que nos faz também obscurecer a luz do Senhor sobre a nossa vida. Quando nós vamos para a palavra de Deus, nós vemos que o ódio gerou o primeiro assassinato, né? E a palavra de Deus nos ensina que se nós odiarmos nosso irmão, podemos estar sendo comparados, né, até um assassinato. João escreve isso numa das suas cartas. Então, é muito importante que nós sondemos o nosso coração. Sondemos o nosso coração e, às vezes, falamos: Senhor, será que nesses dias, será que há na minha vida, Senhor, algum ressentimento, alguma amargura? Será que há algum pensamento que eu não deveria ter em relação a esta pessoa, a esta circunstância na minha vida? Ou até também é importante que nós olhemos para nós não fiquemos nos condenando, porque tem pessoas que pela sua personalidade, elas têm facilidade até em perdoar outras pessoas. Outros têm mais dificuldade também devido à sua personalidade, mas a graça de Deus é suficiente para todos nós. Mas algumas dessas pessoas que às vezes têm facilidade em perdoar os outros, têm dificuldade em perdoar a si mesmo e guardam rancor e podem guardar um ressentimento contra si mesmo. Aquilo que eu fiz, aquilo que eu deixei de fazer,
E isso pesa no seu coração, pesa na sua mente, pesa na sua alma, obscurece a luz do Senhor, limita a graça do Senhor sobre a sua vida. Então, neste dia, eu queria que você examinasse se há alguma coisa, né, contra alguém, contra alguma circunstância, e especialmente também olhe para você e, se necessário, coloque, peça a graça do Senhor para perdoar e perdoar-se a si mesmo. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz assim, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu não sei qual foi o seu pecado, se ele é grande, se ele é um pecado que você até olha para si e fala assim, puxa, mas eu acho que isso Deus não pode perdoar. No meu entender, lendo a Bíblia várias vezes, eu creio que Deus pode perdoar todas as coisas. O único pecado que a Bíblia diz que Deus não perdoa seria o pecado contra o Espírito Santo. E no meu entender, não é uma palavra, não é um ato que você fez, é uma resistência. Porque o Espírito Santo vai ministrando a nossa vida, o Espírito Santo vai falando ao nosso coração, vai falando. E se até o dia em que nós partirmos desta vida, nós não dermos lugar ao Espírito Santo, não tem o que Deus fazer mais, porque daí já perdemos a nossa oportunidade aqui nesta vida. A Bíblia pelo menos diz, morrendo o homem, está decretado o seu juízo. Mas, por outro lado, até naquele momento da morte, como o grande exemplo do ladrão da cruz, se naquele momento, ainda que seja antes do último suspiro, a pessoa disser, Senhor Jesus, eu errei, não dei ouvidos à sua voz, mas me perdoa. Eu coloco a minha vida nas tuas mãos, coloco o meu coração e recebe, Senhor, a minha vida. Cremos, pelo que entendemos da palavra de Deus, que naquele momento você é perdoado e pode partir em paz com o Senhor. Mas ouvi uma pregação certa vez, onde o preletor dizia, mas não devemos deixar para a última hora, porque até na última hora você pode sim se arrepender, mas devemos lembrar que havia um outro ladrão ali e que não conseguiu, não teve arrependimento nem na última hora. Então, quanto antes a gente buscar colocar-nos na presença do Senhor, é melhor. Mas nenhuma condenação há, ou seja, às vezes nossos pecados foram pesados, nossos pecados nos trazem lembrança, ruins, tristes, falhas, fracassos, tantas coisas que poderiam ter sido diferentes e ficamos nos condenando. Mas coloque nas mãos do Senhor, agradeça a Ele pela sua vida hoje, pelo que Ele está fazendo hoje, pelo que Ele ainda pode fazer na sua vida e não impeça que essa luz que Ele tem colocado sobre a sua vida, até mesmo nesta questão de que você pode ser uma nova pessoa, você pode ser uma nova criatura em Cristo Jesus e renovar a sua vida, deixe então o Senhor brilhar, aceite o perdão, né? Se você tem dificuldade, ore, né? Leia a palavra de Deus, medite nesta palavra e peça ao Espírito Santo que esteja lhe trazendo esse sentimento de perdão, da graça do Senhor, da paz do Senhor sobre a sua vida. Não permita que o inimigo fique cutucando as feridas do passado, né? A Bíblia diz que o Senhor levou as nossas feridas, sejam elas espirituais ou emocionais, o Senhor levou-as na cruz. Amém? Segundo princípio que nós encontramos aqui também, se encontra no verso 16, quando a palavra de Deus nos diz assim, regozijai-vos sempre. Uma outra versão traz o sinônimo dessa palavra, que é alegrai-vos sempre. Alegria ou regozijo, ela quer dizer uma satisfação interior,
Não que já vivemos tudo e que não queremos mais nada da vida. Não é nesse sentido. Mas sim que nós estamos gratos, que nós estamos em paz com aquilo que temos e com o que o Senhor está fazendo na nossa vida e através da nossa vida. Alguns até falam que a religião ou o cristianismo em particular é assim o ópio do povo. É algo que nós recebemos ou damos ao povo para aliviar a dor, mas que não tem um efeito realmente restaurador. Alegam isso por nós falarmos algumas coisas, por termos algumas instruções da palavra como esta, de que mesmo às vezes em meio às lutas, às tristezas, à pandemia, nós podemos nos alegrar no Senhor. Não estamos eximindo aqui da nossa vida o sentimento de tristeza, em que todos nós vivenciamos de algumas maneiras. Mas o que a Bíblia está nos dizendo é que não devemos deixar que esse sentimento ele condicione e dirige a nossa vida. Se pararmos e pensarmos o que dirige a minha vida, devemos olhar e o certo seria dizer, né? Olha, eu creio que e gostaria que Deus estivesse dirigindo a minha vida, mas nem sempre o é. Às vezes, como falamos, pode ser o ódio, às vezes a tristeza está dirigindo a nossa vida, então não podemos permitir que isto aconteça. Passamos sim por tristeza. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele fala sobre Epafrodito, que havia enviado Epafrodito, e que Epafrodito ficou doente, mas ele agradece a Deus, olha, graças a Deus que ele não morreu. E Paulo diz assim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Então Paulo era um homem que enfrentou lutas, sofreu, passou fome, como ele diz, foi espancado. Isso aí é momento de tristeza? Sim, de sofrimento, é triste. Mas mais à frente mesmo, no capítulo 3 de Filipenses, ele mesmo exorta os irmãos a regozijar-vos no Senhor. O que nós não devemos permitir na nossa vida é que essas tristezas que nós vivenciamos, elas sejam o que condicionam o nosso ser, a nossa vida, porque estaríamos limitados, então, às circunstâncias da vida e não à graça do Senhor que pode operar na nossa vida. Paulo nos recomenda, então, nos alegrarmos, né, no Senhor. Ou seja, mesmo que as circunstâncias não estejam as melhores, podemos nos alegrar no Senhor. Ele diz, alegrai-vos na esperança, quando ele escreve aos Romanos, lá no capítulo 12. Ou seja, nós temos que nos alegrar. Se a circunstância está aqui difícil, devemos, vamos dizer assim, sair para fora e ver aquilo que Deus tem para nós. Quando Abraão estava triste, porque já quase ali aos 100 anos não havia gerado nenhum filho que pudesse até ter e cuidar da sua herança e deixar ali um nome, e era uma promessa até de Deus. Deus fala com ele, Abraão, sai para fora, olha para o alto, né, e conta as estrelas do céu. Então nós devemos, assim como eu falei, se diariamente, às vezes, examinarmos o nosso coração para ver que não há nada, devemos diariamente também dar uma olhada para as estrelas, olhar para o céu e, se nós não formos contar as estrelas, pelo menos ver ali a maravilha, a glória de Deus, e isso nos trazer ao nosso coração a esperança, a confiança de que, como diz Paulo, os sofrimentos que passamos aqui não se podem comparar à glória que há de ser revelada em Cristo Jesus. Jeremias foi um homem que passou por inúmeras e profundas tristezas, e ele até escreveu um livro
né? Na verdade, dos seus escritos, os historiadores orientados aí, inspirados deste livro, colocaram o título de Lamentações de Jeremias, porque são várias lamentações. Mas mesmo nessas lamentações, Jeremias diz assim, olha, quando penso em algumas coisas, perco até a vontade de viver, a versão na linguagem de hoje. Mas ele diz assim, mas quero trazer à minha mente, à minha memória, às minhas lembranças, o que me pode dar esperança, que são as misericórdias de Deus, se renovam a cada manhã e que o seu amor nunca termina. Amém? Então, agradeça pela sua vida, pela graça de Deus, porque o Senhor o encontrou, porque você tem uma esperança da vida eterna. E se alegre com o que você puder, pelos seus filhos, suas esposas, sua família. Agradeça, porque o Senhor está usando a sua vida e se alegre, né? Tenha esperança, esteja firme no Senhor para que esta luz possa brilhar mais e mais. Passamos tristeza? Sim, às vezes quase nos afundamos nela como Jeremias, mas assim como ele, trazemos à memória aquilo que pode nos dar esperança e trazer alegria e contentamento ao nosso coração. Amém? Então não permita que a tristeza dirija a sua vida, impedindo a luz do Senhor de brilhar mais e mais. Outra coisa que nós encontramos aqui na palavra de Deus, podemos aludir a isso, que é a insegurança, né? A falta de confiança também em nós mesmos e que muitas vezes nos traz um sentimento de inferioridade ou às vezes até um sentimento de superioridade. Vemos isso nos versículos 17 e 18. O sentimento de insegurança, ele pode ser fortalecido, ou seja, combatido, melhor dizendo, através da oração. Assim como os outros sentimentos, nós também passamos por ele. Há momentos na nossa vida que estamos inseguros, com medo. O próprio Senhor Jesus orou ali no dia anterior à sua prisão, quando ele disse, Pai, se possível, passe de mim esse cálice, mas, Senhor, eu entrego nas tuas mãos, não seja como eu quero, e sim como o Senhor quer. E depois de orar e falar com Deus, ele se levantou dali e foi cumprir a sua missão. Nós também passamos por sentimentos de insegurança, de falta de confiança. O apóstolo Paulo, ele fala que certa vez ele chegou a desesperar da própria vida, né? Tanto que era, às vezes, aquele momento que ele ficou ali, vamos dizer assim, quase incrédulo, sem saber o que ia acontecer com ele. Mas ele mesmo também, superando isso, ele diz, posso tudo naquele que me fortalece. Ou seja, a nossa confiança não é de nós mesmos. A nossa confiança vem do Senhor, que criou os céus e a terra. E o que nós podemos fazer é como ele diz aqui, orai sem cessar. Orar sem cessar não quer dizer que eu vou estar 24 horas dentro da igreja ou 24 horas orando mesmo, mas quer dizer que o nosso espírito está 100% conectado ao Senhor e também que nós não abandonemos a prática da oração. Uma coisa que nos ajuda nesses momentos de fraqueza, nos momentos que estamos com falta de confiança, é orarmos até em voz alta, porque ao orarmos em voz alta, isso nos fortalece. Mas se eu orar em pensamento, se eu fizer uma oração por escrito, será que Deus não responde a minha oração? Eu creio que Deus responde a todas as orações, mas quando
você separa um tempo e ora por algumas coisas, ora em voz audível para você mesmo, você se ajuda a ser fortalecido nesse aspecto. Então, ore ao Senhor e ajude você a vencer o medo e a insegurança, a falta de confiança. E para a gente ficarmos dentro do nosso tempo razoável que temos para a meditação, também não seja ingrato. Verso 18 diz: em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Alguns entendem, podemos entender que é um mandamento, você tem que dar graças em tudo, mas entendemos também que é contentamento, é alegria para o Senhor quando nós, como filhos dele, livremente damos graças por tudo que ele tem feito na nossa vida e através da nossa vida. A ingratidão muitas vezes se apresenta como arrogância ou também como sentimento de inferioridade. O sentimento de inferioridade gera uma depressão, uma interiorização desse sentimento, nos sentindo fracos, nos sentindo incapazes, mas voltemos à palavra do Senhor, leiamos a palavra do Senhor e nós vamos descobrir que nós não somos nem maiores e nem menores, simplesmente somos filhos de Deus, amados por Deus, independente se nós estamos na África, na Europa, no primeiro mundo, no terceiro, no quarto mundo, independente. Nós somos filhos de Deus. Quando permitimos que os nossos pecados sejam perdoados, quando reconhecemos o Senhor e pedimos que a sua graça nos ajude e nos oriente através do seu Espírito Santo. A Bíblia diz que somos adotados nesta família e somos filhos de Deus. Às vezes o sentimento de inferioridade gera a ingratidão na expressão da arrogância, Muitas vezes algumas pessoas precisam se achar superior, achar que são superior mental, intelectual ou mesmo espiritualmente, para não se sentir inferior. Mas não precisamos disso. Paulo diz: sou o que sou pela graça de Deus. Vemos o caso de Naamã. Naamã quase perdeu a bênção de Deus pela arrogância. Ele estava com lepra, uma menina disse que lá em Israel ele podia ser curado, e ele pediu cartas ao rei da Síria, que naquela época era o império máximo ali do Oriente, e ele, como comandante das tropas da Síria, foi até o rei de Israel, levando esta carta, e o rei de Israel falou: o que esse homem está fazendo? Eu não tenho poder para isso, não. Eu acho que ele está até querendo armar alguma coisa. E disseram ao rei de Israel: não, manda ele lá para o profeta Eliseu, que o profeta Eliseu pode ajudá-lo. E ele então foi lá para o profeta Eliseu com as suas tropas e seus auxiliares, e antes dele chegar na casa do profeta Eliseu, Eliseu mandou dizer: olha, fala para ele ir tomar banho. De uma certa maneira, o profeta Eliseu falou: fala para ele banhar-se 7 vezes lá no Rio Jordão, e assim ele será curado. E ele ficou indignado, falou: poxa, eu achava que esse profeta ia sair, ia pôr a mão na minha cabeça, ia fazer uma bela oração, ia invocar o seu Deus e eu seria curado. E ele manda eu tomar banho lá no Rio Jordão. Se é para tomar banho, tem rio melhor lá na Síria, este e aquele. E estava já indo embora quando os seus auxiliares falaram com ele: Naamã, mas se ele tivesse pedido alguma coisa difícil para você, você não ia fazer? E convenceram a ele então a ir até o Rio Jordão e fazer o que o profeta havia lhe recomendado, e assim ele foi curado. Talvez uma das dificuldades de Naamã, que além da lepra,
era a arrogância, e Deus precisava quebrar essa arrogância e fazer com que ele também se submetesse às mesmas coisas que as outras pessoas, né? E aí ele então deixou a sua arrogância, foi curado e com certeza, dias depois que ele honrou a Deus e foi um homem grato ao Senhor. Às vezes a arrogância ou o sentimento de inferioridade pode estar impedindo que você seja uma pessoa grata ao Senhor. Agradeça. Talvez você não tenha tudo que você lutou, tudo que você gostaria, mas você pode ter o melhor de Deus, que é a sua graça, a sua salvação, e Ele sabe o que é melhor para você. E você pode continuar também deixando a luz do Senhor fluir através da sua vida e ser uma bênção e ser também abençoado, como o foi assim Abraão. Quando Deus disse, "Sê tu uma bênção", ele foi uma bênção, mas foi um dos homens mais abençoados. E Deus tem grandes coisas, cremos, para as nossas vidas. Assim como não devemos impedir que a luz flua, né, através de nós, também devemos estar agradecidos e esperançosos no que o Senhor tem na nossa vida e através da nossa vida. Por isso que ele fala, não apagueis o Espírito, e aí conclui, né, como é que a gente pode não apagar o Espírito? Não desprezando a profecia, mantendo-se em contato com a palavra e deixando toda espécie do mal. E quando fazemos isso, o Senhor vai curando, santificando a nossa vida, equilibrando a nossa vida, para que sejamos cada vez mais a luz do mundo, o sal da terra, e sejamos uma bênção e abençoados no Senhor e pelo Senhor. Amém? Que assim seja. Quero orar por você, pedindo que a graça do Senhor esteja te ajudando em todo esse proceder e que você possa, com a sua graça, ser esta bênção também. Amém? Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor tem nos alcançado. Estávamos perdidos em nós mesmos, nos nossos pecados, nos nossos pensamentos, nas nossas teologias, ó Deus, na nossa incredulidade ou às vezes, ó Deus, em crenças erradas, mas da sua misericórdia o Senhor foi colocando pessoas, palavras, livro, o teu livro supremo diante de nós e pudemos, ó Deus, hoje termos, ó Pai, esse bem maior que é a fé em Cristo Jesus, a tua graça, a tua salvação. E te agradecemos, ó Deus, porque nada trouxemos a esse mundo que poderemos levar, a não ser a tua graça, o teu amor e o sentimento de que fomos uma bênção e somos uma bênção nesse mundo. Pai, tu sabes as nossas condições. Muitas vezes, ao olharmos no espelho, ao refletirmos, nós achamos isso impossível. Seja às vezes por causa das nossas limitações, ou mesmo por causa dos nossos erros e fracassos que houveram na nossa vida e nós achamos que não podemos ser um instrumento poderoso do Senhor, Pai, mas que na nossa simplicidade, no nosso cotidiano, na nossa vida diária, Senhor, nós permitamos que o Senhor seja a luz através de nós. Pai, ajuda-nos a sondar o nosso coração. Se há rancor, ressentimento, ódio contra alguém ou contra nós mesmos, se há, ó Deus, tristeza por causa das circunstâncias, das perdas da vida, Senhor, das oportunidades às vezes perdidas, Pai, vai curando, vai renovando, vai, ó Deus, trazendo à memória aquilo que nos dá esperança, Pai. Se por um lado, ó Deus, também temos, ó Deus, insegurança, Senhor, ajuda-nos a sermos homens e mulheres de oração, que confiam no Senhor, que falam com o Senhor e se fortalecem no Senhor. E através disso sermos também pessoas gratas e agradáveis ao Senhor e àqueles que estão ao nosso derredor. Pai, nesse pedido, nessa oração, nós colocamos as nossas vidas, Pai. Amém? Querido irmão, rogamos que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão, a consolação e esse poder do Espírito Santo
esteja sobre a minha vida e a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Até a próxima oportunidade. Agradecemos você estar conosco. Flua em mim, Senhor, a tua graça. Flua em mim, Senhor, o teu amor. Flua em mim, Senhor, a tua vida. Flua em mim, Senhor, o teu perdão. Flua em mim, Senhor, a tua graça. Flua em mim, Senhor, o teu amor. Flua em mim, Senhor, a tua vida. Flua em mim, Senhor, o teu perdão. Para te adorar e declarar meu amor, para te coroar, meu Rei, Senhor da minha vida, para te adorar